conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 16 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, eu te agradeço pelo play e muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Nós vamos hoje para o episódio de número 75, mas antes eu quero pedir a vocês para seguirem o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. O link que o levará direto para o perfil do Instagram estará na descrição desse episódio. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast. Estou de volta gravando aí para vocês mais um episódio e, como eu falei lá para quem me acompanha no Instagram, eu vou trazer um episódio, né? E logo em seguida vou trazer um segundo episódio que muito provavelmente será um mini episódio. E esse episódio de hoje ele terá duas partes. Muito provavelmente esse mini episódio eu gravarei entre essas duas partes, tá? Então vou fazer a primeira parte hoje, o mini episódio em seguida e depois a segunda parte e a parte final desse episódio, tá? O episódio de hoje, amigos, é um caso bem, eu diria, bizarro, né? Como vocês puderam ver aí no título, fala sobre um policial que ficou conhecido como policial canibal depois do que foi descoberto, né? Mas óbvio, vocês sabem, eu não gosto de dar spoiler. Vou parar por aqui e vamos direto para o episódio, tá? Sempre agradecendo a vocês aí que continuam me prestigiando com a audiência, né? E os planos para esse ano são conseguir mandar mais episódios para vocês, voltar a entregar para vocês aqui um episódio por semana e lançar finalmente a campanha de apoio, né? Para quem quiser, né? Quem tiver interesse, quem puder apoiar, porque isso é um dos pontos que fará o Crimecast ter mais conteúdo, né? Então, quando eu for lançar aqui essa campanha de apoio, eu vou explicar melhor para vocês, né, como que vai ser e qual que é a importância, né, dessa campanha de apoio para que a gente possa finalmente aí engrenar, né, e conseguir ter ali um cronograma de mais conteúdo e mais episódio para vocês, tá? Então é isso, amigos, a gente vai hoje para o episódio 75, o caso do policial canibal. Por trás da tela do computador, à noite, ninguém sabe onde estou e nem quem eu sou. Me tornei parte de uma comunidade cibernética, onde as pessoas exploram pensamentos depravados e seus fetiches. Não sou o único com esses pensamentos. Após desligar o computador, volto a ser quem eu era, uma pessoa normal. Essas palavras são de um policial de Nova York que foi preso por uma suposta trama para sequestrar dezenas de mulheres, cozinhá-las e depois comê-las, literalmente. Gilberto Valle ficou conhecido como, abre aspas, o policial canibal. Sua esposa, com 28 anos na época,
descobriu a suposta trama bizarra na qual o marido se envolveu. O policial foi acusado de utilizar os computadores do Departamento de Polícia de Nova York para conseguir os dados de uma lista de vítimas. Advogados que representaram Gilberto dizem que tudo não passa apenas de uma fantasia sexual que o homem nunca realizaria. Os pensamentos e ideias distorcidos de Gilberto Valle, assim descritos por um de seus advogados, são somente pensamentos distorcidos e não se processa ninguém pelos seus pensamentos. Então, amigos, esse caso ele estourou, veio à tona, e aí eu vou começar a contar para vocês o relato, aliás, do próprio Gilberto Valle, tá? Psicólogos, psiquiatras, especialistas, e a gente vai entender, né, o que aconteceu, e eu vou começar pela fala de um jornalista do New York Magazine. O jornalista Robert Coker diz que Gilberto Valle, o policial canibal, foi pintado como monstro daquela semana, ou até como Hannibal Lecter, como um criminoso ardiloso, ou até mesmo como um animal a ser contido, e que ele não era apenas alguém que parecia planejar prender e comer a esposa e outras mulheres. Mas o pior era a ideia de que esse homem circulava com um distintivo de policial, o que deixou tudo ainda mais chocante e inacreditável. Julia Gatto, uma das representantes do policial, afirma em entrevista que o caso se tratava apenas de um caso de, abre aspas, intenção. E aí a gente vai saber um pouco mais sobre a vida desse policial, né? E antes disso, tem uma entrevista que ele mesmo deu falando sobre o caso. Olha só. Gilberto diz que existiam muitos mitos sobre o que estava acontecendo e explica que tinha uma imagem na cabeça, uma história, e que tinha um conceito inicial, uma noção pré-concebida, e que começou a procurar partes de informações que se encaixasse naquilo que ele estava imaginando, coisas que combinassem e ao mesmo tempo deixando de lado coisas que não combinavam. Ele está falando aqui de quando ele começou a ter essas fantasias, né? Gilberto diz que quer que as pessoas saibam dos fatos antes de tirarem qualquer conclusão. Gilberto Valle foi criado no Queens, Nova York, e os pais se separaram quando ele ainda era bem pequeno. O policial lembra que a mãe era seu maior suporte e era sempre muito carinhosa. Já o pai era mais rígido, então faziam de tudo para não o desapontar. E aí a gente volta para o momento de quando tudo foi descoberto. O policial foi preso após o FBI ter acesso aos detalhes de um plano chocante. Investigações apontam que Gilberto Valle fez planos doentios dentro de salas de bate-papo na internet. Ao ser entrevistado, o pai de Gilberto dizia não acreditar naquilo. Em algumas palavras, o pai do policial dizia estar obviamente chocado e se perguntando se aquilo era realmente possível, pois acreditava que não. O senhor Gil Valle afirmou posteriormente que, como pai, ficava imaginando se o filho era louco, pois o que sempre vinha à sua mente
Analisando tudo aquilo, era isso. Seu filho era louco. A mãe de Gilberto, Liz Vale, conta que sua primeira reação foi de não acreditar e dizer que aquele não era seu filho. Não era o Gilberto Vale que ela criou e educou, e que aquilo só podia ser um engano. Liz diz que ao tomar conhecimento dessas salas de bate-papo, percebeu que seu filho realmente tinha um problema. Liz conta que saber que seu filho se referia a mulheres daquela forma foi terrível, mas que se deu conta também de que o filho precisava urgentemente de tratamento, um psiquiatra, um terapeuta, algo do tipo. A mãe de Gilberto explica que, sem considerar se era algo certo ou errado, há pessoas que preferem aliviar suas frustrações de várias maneiras, como, por exemplo, ir a uma academia e bater num saco pesado de areia, e que isso funciona para alguns, mas para outros, o que os alivia pode ser entrar em um site e fantasiar sobre algo e ter pensamentos terríveis como aqueles. O pai de Gilberto diz também que o filho, abre aspas, criou um monstro e diz que é difícil acreditar que ele pudesse raptar várias mulheres, cozinhá-las e comer todas elas. Daniel Engber, autor de Slate, diz que o fato de Gilberto estar no apartamento enquanto a mulher e o bebê dormiam ali no quarto ao lado, no momento em que o policial falava sobre cortar a garganta da própria esposa, era algo chocante. Além disso, o fato de ele ser um agente da lei e circular fardado pela cidade, todas essas questões colaboraram para toda a repercussão que o caso passou a ter. Mas a questão era a seguinte: em que momento seria preciso intervir? Havia uma tentativa no mundo real. Ao investigar o computador de Gilberto, o FBI descobriu 24 conjuntos de conversas em que ele falava sobre suas fantasias. Em 21 dessas conversas, quando perguntado se queria realmente colocar em prática aquilo, Gilberto Vale respondeu que não, que eram apenas fantasias. Porém, em 3 conversas, ele disse que sim, e um dos participantes do bate-papo perguntou se o policial falava sério. Gilberto Vale reafirmou que sim e disse o seguinte, abre aspas, se eu soubesse que não seria punido, sim, fecha aspas. Ou seja, isso mostrava que a conspiração para colocar em prática aquelas fantasias realmente existiu. Em mais um trecho da conversa, alguém pergunta se Gilberto tem certeza daquilo e ele responde, abre aspas, definitivamente, fecha aspas. E aí, amigos, para vocês entenderem, essas conversas, elas foram descobertas num site chamado darkfetish.net. Se eu não me engano, era esse o site. Também não vou ficar fazendo propaganda desse site, também não sei se existe ainda. Mas esse site, ele era uma espécie de site onde as pessoas tinham acesso a fotos. O tema principal era canibalismo e algumas outras bizarrices relacionado a sadomasoquismo, esse tipo de coisa. E
nos sites você tinha ali a possibilidade de conversar com outras pessoas, membros daquele site. E foi nesse site que ele começou a conversar, e aí eu vou falar para vocês aqui sobre o conteúdo dessas conversas e tal, que era coisa realmente bem pesada. E aí é o que vai ser analisado, né? A gente vai ouvir o relato de um promotor para a gente entender sobre o que diz a lei sobre o caso. O promotor público Joseph DeMarco explica que nos Estados Unidos não há crimes de intenção e que não se processa alguém pelo que ela pensa, ou seja, é permitido ter qualquer pensamento do ponto de vista criminal que Gilberto Valle teve. O que não é permitido por lei é planejar com outra pessoa a execução desses pensamentos. Gilberto Valle foi acusado de 2 crimes: conspiração para sequestro e uso não autorizado do banco de dados da polícia para conseguir informações sobre uma das vítimas. Olha como é algo sério, né? O professor de Direito da Universidade de Harvard, Alan Dershowitz, explica que se 2 pessoas falam em fazer algo horrível, concordam em fazer aquilo e cometem um ato manifesto, elas podem ser processadas e presas pelo resto de suas vidas. Uma outra especialista na área do direito, Erin Murphy, da Universidade de Nova York, diz que o ato manifesto não precisa ser um crime em si, como por exemplo, não é alguém dizer que vai roubar um banco e, como ato manifesto, ela rouba um carro para usar no roubo a banco, na fuga, né? De acordo com Erin Murphy, o ato manifesto pode ser algo totalmente dentro da lei ou alguma coisa que tenha um significado especial. No caso de Gilberto Valle, em conversas no bate-papo, ele falou em neutralizar as vítimas com a utilização de clorofórmio e, posteriormente, pesquisou na internet sobre como fazer aquela substância. Gilberto também falou sobre perseguir as vítimas e então pesquisou no banco de dados da polícia o endereço de uma dessas vítimas. Alan Dershowitz diz que o policial cumpriu várias etapas na direção de possivelmente fazer aquilo que estava planejando. Outro fato nesse sentido é que Gilberto foi a Maryland para ver com os próprios olhos uma das possíveis vítimas. Ou seja, ele se deslocou para um outro local para ver de perto um de seus alvos, que era inclusive uma amiga da faculdade. Gilberto fez a viagem a Maryland com a esposa e o bebê, no que possivelmente foi uma missão para reconhecer o local e os hábitos da vítima. Dershowitz explica que se havia realmente a intenção de sequestrar e matar mulheres, todos esses fatos seriam considerados atos manifestos sem necessariamente serem considerados fora da lei. O jornalista Darrell Gregorian, do New York Daily News, lembra que havia repórteres de todas as partes do país e que todos ali tinham ouvido falar muito sobre o caso, mas agora estavam diante do tribunal, presenciando o julgamento. O jornalista diz que havia 3 supostos participantes no plano com Gilberto Valle: Michael Van Hise, outro homem que estava no Paquistão, conhecido como Ali Khan, e outro na Inglaterra, conhecido como Moody Blues.
Moody tinha um plano para raptar mulheres e dizia que construiria um equipamento com roldanas no porão de uma casa e que amarraria as mulheres e depois iria torturá-las e cozinhá-las lentamente. Então, olha isso, cara. Quando tudo aquilo é descoberto, as autoridades se veem na obrigação e se veem com indícios, fortes indícios, suficientes para prender o policial. O homem também afirmava ter um forno grande onde colocaria as mulheres para que fossem assadas. Isso aqui é o Moody Blues também, né? Ele, além de dizer que teria um equipamento com roldanas, ele também teria um grande forno para colocar as mulheres dentro desse forno e assar como se fosse um animal. No julgamento, cabia ao júri determinar o que era real e o que era fantasia, analisando todas as conversas dos acusados dentro da sala de bate-papo. Um dos jurados afirmou posteriormente que o conteúdo daquelas conversas era muito doentio e estava claro que Gilberto Valle tinha um problema, mas explica que eles, o júri, não estava ali para condenar a mente do homem, e sim para analisar uma possível condenação de conspiração para sequestrar, estuprar, mutilar e matar mulheres. Durante as investigações, foi apurado que Gilberto Valle pegou fotos de mulheres com quem ele teve alguma relação, não só namoradas, mas amigas também, e compartilhou essas fotos no site. Um dos jurados afirmou que aquilo, para ele, ia além da fantasia. Então, olha isso, cara. Ele postou a foto dessas mulheres para os caras verem, caras que falavam coisas absurdas. Então, você tem aí já os caras falando sobre sequestrar mulheres, sobre torturar, né? Sobre estuprar, e o Gilberto Valle colocando fotos de mulheres na vida real, mulheres que ele conhecia. Então, olha que absurdo, que loucura isso. Foi descoberto também que havia sido feito uma espécie de manual com uma lista das coisas que seria preciso para colocar o plano em prática. Na lista tinha o seguinte: um carro com porta-malas espaçoso, um vidro de clorofórmio, uma corda para amarrar as mãos e os pés, uma fita para colocar na boca e um tapete plástico. O mesmo jurado disse posteriormente que todas aquelas coisas da tal lista do manual eram muito fáceis de se conseguir. Então, para ele, aquilo confirmava que seria muito possível para os homens colocarem a conspiração em prática. Parte da investigação apurou que Gilberto perseguiu uma mulher, Alyssa Frischia. De acordo com os autos, o policial diz no bate-papo que era incrível ver a mulher sair da escola e segui-la sem que ela percebesse. Em um outro trecho, Gilberto fala em valores e diz que por $5.000, abre aspas, ela será toda sua, fecha aspas. O outro homem, Michael Van Hise, tenta negociar e pergunta se o valor pode baixar para $4.000. Porém, Gilberto mantém o valor de $5.000 por Alyssa Frischia. Na mesma conversa, Gilberto Valle afirma que tem o desejo de ser um sequestrador profissional e que fará daquilo um negócio.
Então você vê, cara, que o Gilberto, ele estava dando a entender que conseguiria localizar mulheres e fazer o serviço de sequestrá-las. Tanto que ele consegue identificar ali uma mulher, começar a segui-la e já havia falado sobre o que seria necessário para conseguir aquilo e ainda fala em valores. Todas aquelas fantasias eram muito assustadoras e todos os detalhes discutidos por Gilberto Valle e pelos outros na internet eram assustadores. Mas durante a investigação, descobriu-se que nada do que eles disseram chegou a ser feito. Por exemplo, eles não seguiam as datas combinadas. Sempre que planejavam e escolhiam alguma data para colocar o plano em ação, nada acontecia. Nada nunca era feito. Os investigadores também apuraram que nunca existiu um forno gigante que seria usado para colocar uma mulher dentro, mencionado por um dos homens nas conversas. Também não havia no porão um equipamento com roldanas que seria utilizado para colocar mulheres e que serviria para cozinhá-las lentamente. O tal porão era apenas uma área de serviço que todos os moradores de um condomínio tinham acesso livremente, ou seja, não era possível fazer aquilo num local público, obviamente. Ficou claro, então, que Gilberto Valle não tinha nada da lista que fez e que chamou de manual de sequestro, e tampouco existia de fato um lugar adequado para cometer todas aquelas atrocidades mencionadas na sala de bate-papo. Diante de tudo que foi apontado, o policial Gilberto Valle foi considerado culpado por conspirar para cometer sequestro e por acessar erroneamente um banco de dados federal. Olha só, as investigações, elas pegam eles conversando sobre isso, mas eles chegam à conclusão de que tudo aquilo que os caras falavam que tinham ou que precisavam, no caso do Gilberto, o manual, né, o carro e todas as coisas, ele não tinha. O tal local que foi mencionado por um dos homens não existia. Então aquilo chama a atenção das pessoas porque não se confirma. As coisas não existiam, eles nunca, quando combinavam colocar algum plano desse em prática, eles nunca iam, deixavam para depois e nunca fizeram, e as coisas que eles disseram ter não foram encontradas. Olha isso. Mas mesmo assim, mesmo as coisas não sendo encontradas, ele foi considerado culpado, o Gilberto Valle, por conspirar para sequestrar mulheres e por acessar lá o banco de dados da polícia sem ter autorização para fazer aquilo. A mãe de Gilberto diz que foi desesperador ver o filho algemado e diz que se sente como se estivesse entalada, com muita vontade de gritar. Leis Valle diz que Gilberto não é canibal. O policial é levado de volta à cadeia e lembra que chorou muito quando aquilo aconteceu e diz que não queria que a família o visse na prisão. Após o veredito de culpado, Julia Gatto, uma das advogadas de Gilberto, dá uma declaração em que diz que o caso realmente envolvia pensamentos incomuns e pensamentos bizarros, e diz que sabia que o júri não deixaria algo daquele tipo passar. Claramente atordoados com a condenação de Gilberto Valle, a equipe de defesa se mostra afetada
com aquela decisão. Em sua declaração, o advogado Robert Baum, outro membro da equipe de defesa de Gilberto, diz que existia a preocupação da parte deles, da defesa, que o pensamento prevalecesse sobre uma visão objetiva e racional e não emocional da prova. O advogado conclui sua declaração dizendo que as pessoas não podem ser processadas e condenadas por seus pensamentos. Posteriormente, a defesa recorre para que o juiz desfaça o veredito, alegando insuficiência de provas. Pelas acusações, Gilberto corre o risco de pegar prisão perpétua. Após ser considerado culpado, Gilberto Valle passou 7 meses preso na solitária para sua própria proteção. Em telefonemas, o policial dizia estar deprimido e aguardando uma decisão do juiz quanto à questão da condenação. Gilberto reclama da demora para essa decisão, pois sempre que uma data é marcada, ela é adiada e adiada novamente, não só uma vez, mas várias vezes. Lee Rowland, da Associação Americana de Liberdades Civis, diz que o caso do policial canibal levanta uma questão importante. Qual seria o limite entre o pensar e o agir, entre fantasia e crime? Lee explica que num caso em que não se tem vítima e nem dolo, haveria de fato provas para confirmar um ato manifesto? Para as autoridades, as buscas dele no Google foram atos manifestos visando uma conspiração. O jornalista Robert Coker diz que muitas buscas de Gilberto na internet estão abertas à interpretação, assim também como as conversas. O argumento da defesa para isso é que tudo aquilo que foi dito e buscado era apenas parte de uma história e que o site em questão não passava de um exercício comunitário de contar histórias. Já a promotoria alegou que as conversas refletiam os pensamentos de Gilberto. Gary Allen, autor do livro How to Serve Man, explica que as histórias de violência remontam aos sentimentos mais primitivos da humanidade e que as pessoas são propensas à violência e a todo tipo de ato violento. Mas se alguém age na direção dessas histórias, não age sobre elas na vida real, teoricamente. Ele quer dizer o seguinte, que as pessoas podem escrever sobre aquilo, sobre violência e tal. Isso pode, de fato, acontecer, que pessoas escrevam sobre aquilo e que fantasiem sobre aquilo. Mas o normal é que quando ela age na direção dessas histórias, somente no campo da fantasia, ela não age sobre elas na vida real. Isso seria o comum, na teoria, Laurie Penny, do jornal The Guardian, diz que todos têm o direito de escrever uma história picante nas redes, ou de ter uma fantasia depravada, mesmo que seja de mau gosto, ou até mesmo nojenta, algo que você não vai querer discutir com sua mãe, por exemplo. E está tudo bem quanto a isso. Deixa de ficar tudo bem, segundo ela, quando se envolve outras pessoas. No caso de Gilberto, ele utilizou um banco de dados para ter acesso a endereço de mulheres e usou seu privilégio de ser policial para fazer isso. Para Laurie, isso é algo muito grave
e uma violação absurda de confiança entre uma instituição policial e o público, a comunidade. Lori Penny afirma que, para ela, não foi somente um crime de intenção, foi algo real. Lori ainda diz que a ideia de que tudo na internet é apenas fantasia é perigosa, pois as pessoas têm sim esse lado sombrio e que existe nas redes muitos pensamentos bizarros e pessoas que podem também cometer atitudes maldosas. O que ela fala aqui que chama a atenção é essa questão de um cara, um agente público, que tem o privilégio de andar fardado, né, de ter autoridade e tem acesso aos dados dos cidadãos, né, acessar um banco de dados para localizar mulheres. Após 21 meses na cadeia, Gilberto Valle irá ouvir a determinação do juiz sobre o pedido de indulto. Esses pedidos geralmente são negados. Então, o que eu tinha falado para vocês, a defesa ela ficou de recorrer e demorou, né? E como o próprio Gilberto Valle falava em telefonemas, ele dizia que não aguentava mais esperar essa decisão do juiz e foram quase 2 anos na cadeia para que finalmente o juiz fosse dar uma decisão. E aquela decisão, ela geralmente era algo que era negada. Eles estavam na expectativa porque tinham uma chance, mas o natural era que acontecesse do pedido ser negado. E a gente vai ver o que foi que ocorreu, né? No dia da decisão, Liz Valle, mãe de Gilberto, diz que está muito nervosa e diz que seu maior desejo é dar um abraço bem apertado no filho, sem alguém ficar dizendo que ela precisa ir embora. Sem conseguir segurar as lágrimas, Liz diz que só consegue pensar no momento em que poderá abraçar o filho, bem forte. Ao chegar no tribunal, Liz Valle diz que não falará com ninguém da imprensa na entrada. O senhor Gil Valle, pai do policial, diz que não deseja mais ver o próprio filho como um criminoso e, naquele momento, acredita que Gilberto não tenha cometido nenhum crime. E aí, após uma decisão incomum do juiz, Gilberto Valle tem o pedido de indulto aceito. E ao sair do tribunal junto dos advogados e familiares, o policial pede para dar uma declaração. Gilberto diz o seguinte, abre aspas, quero fazer uma breve declaração e aproveitar o ensejo para me desculpar com todos que sentiram e ficaram chocados e ofendidos por minhas ações impensadas. Agradeço minha família que sempre me apoiou. Eu precisei disso mais do que imaginam durante essa situação impossível. Peço perdão. Estou cansado. Só quero ir para casa e ficar com minha família. Fecha aspas. Especialistas em direito explicam que conceder um julgamento para absolvição com base na alegação de insuficiência de provas, conforme o juiz fez nesse caso, é totalmente incomum e, por isso, aquela decisão virou notícia. Para os especialistas, a absolvição significa que não é culpado, mas não que seja inocente. Ou seja, alguém poderia interpretar alguma coisa que Gilberto fez como algo inconsistente com a inocência. Ou seja, então quando o juiz absolve o policial, os juristas dizem o quê? Não quer dizer que o cara é inocente. Para alguns juristas e professores de direito,
O fato de Gilberto ter acessado o banco de dados da polícia em busca de informações de uma vítima poderia sim ser considerado como ato manifesto. Gilberto Valle foi absolvido, porém teve que cumprir prisão domiciliar e utilizar tornozeleira eletrônica. Gilberto passa a ficar em casa, na maioria do tempo com a mãe, enquanto lá fora vários profissionais da imprensa aguardam por uma chance de, quem sabe, poder conseguir algumas palavras de alguém da família ou até mesmo do próprio Gilberto. De acordo com a decisão do juiz, o policial precisará aguardar a apelação do governo para que haja a possibilidade da retirada da tornozeleira. Em entrevista, Gilberto reafirma que todas aquelas conversas não passaram de criação da sua cabeça e que tudo aquilo eram apenas histórias inventadas. Em entrevista exclusiva, o policial também diz que não se lembra ao certo como começou tudo aquilo, mas se recorda de que já que estava ali, naquele site, resolveu tentar. Gilberto também fala sobre como seu trabalho de policial era estressante, mas diz não saber se isso contribuiu para aqueles pensamentos e fantasias bizarras. Chris Kraft, diretor de serviços clínicos da Universidade Johns Hopkins, explica que não é possível saber de onde vêm os fetiches, as fantasias, e que há muita margem para interpretação e julgamento no que diz respeito ao assunto. Chris Kraft afirma que não temos como escolher aquilo que nos excita. O Dr. David Greenfield, do Centro para Viciados em Internet e Tecnologia, explica que ainda se vive atualmente numa cultura muito vitoriana e puritana em termos de sexualidade. O doutor diz que a parte visível da cultura sexual é bastante aberta. As pessoas falam, exploram e criam modelos e anúncios com ela. E ela está na música, na TV, nos filmes, na arte, etc. Porém, no íntimo, as pessoas não ficam à vontade com a questão sexualidade. David explica que quando uma pessoa correlaciona essa diferença entre a expressão aberta e a inibição íntima, ela cria uma patologia, um problema sexual e um comportamento sexualmente compulsivo. A mãe de Gilberto acha que seu divórcio com o pai do policial tenha alguma relação com isso, né? Quando ela diz que ficou imaginando, né, o que fez o filho começar a acessar esses sites, né? O pai de Gilberto, ao ser perguntado sobre o motivo do divórcio, apenas responde que não gostaria de falar sobre aquilo. Gilberto Valle lembra que era bem pequeno, então não entendia muito sobre aquilo, e diz que se recorda apenas de ver os pais brigando muito. Liz Valle aceita falar sobre a relação e revela que o pai de Gilberto era muito controlador e possessivo, e em muitas ocasiões era agressivo verbalmente. Liz diz que sempre se preocupou que o filho entendesse que aquele não era o jeito certo de se tratar uma mulher. E aí a gente volta a falar lá das fantasias, né? E o porquê de Gilberto Valle entrar naqueles sites. O policial explica que o que mais obtinha naqueles bate-papos, acima de tudo, era o sentimento de aceitação. Gilberto diz que ali podia falar de todo tipo de coisa estranha, como canibalismo e bondage, e poderia falar normalmente sobre aqueles assuntos sem se sentir mal. Eu falei aqui bondage, amigos, mas em inglês seria bondage,
né? Não sei. Mas essa prática ela está relacionada com masoquismo, sadomasoquismo, e era o tipo de coisa ali que o Gilberto comentava do que ele tinha em seus pensamentos. Essa coisa, sabe, aquele negócio de amarrar a pessoa, né, e colocar aqueles ganchos, mulheres em posições bem diferentes, como por exemplo, amarrar a mulher pelas pernas, deixar ela de cabeça para baixo, ou uma mulher amarrada com as mãos para trás. Isso eram as fotos que tinha no site. Uma mulher amarrada com as mãos para trás, com uma maçã na boca, imitando ali como se fosse um porco, né, num prato assim. E era esse tipo de coisa, né, que tinha no site. E a questão do canibalismo realmente em si. Em algumas conversas, o próprio Gilberto fala em fatiar mulheres, né? Além de toda a questão sexual, de estupro, tinha a questão de mutilação. Então, basicamente, era isso o que se falava ali naquele site. Essas fantasias, né? Esses fetiches. Gilberto reafirma que dentro do site e nas conversas digitava meio sem pensar e deixava suas fantasias fluírem ao falar com outros participantes do bate-papo, mas ao desligar o computador, aquilo acabava. Ele voltava, em suas palavras, abre aspas, a ser uma pessoa normal, fecha aspas. O policial afirma também que não seria capaz de cometer violência contra ninguém. E aí tem um detalhe sobre o possível motivo do juiz lá, né, ter aceitado o pedido de indulto. O jornalista Robert Coker diz que o doutor psiquiatra forense Park Dietz, considerado um gênio do ramo, conhecido por entrevistar John Hinckley Jr., Joel Rifkin, Andrea Yates. Andrea Yates, vocês sabem que eu já falei sobre esse caso, né? Que é também muito chocante. E que quase sem exceção, esse psiquiatra, né, o Park Dietz, trabalha com a acusação. Ele deu uma declaração em que afirmava que Gilberto Valle era seguro como todas as pessoas consideradas sãs, ou seja, era como todos nós, então não apresentava risco. Porém, durante o julgamento, Park Dietz não foi chamado para dar seu depoimento. Ele deu só uma declaração, né? Uma declaração num papel assinado por ele, que era um cara muito renomado, né, psiquiatra forense, dando um parecer a favor do Gilberto Valle. Olha só. Então, por ele ser esse cara muito considerado, né, muito renomado, isso provavelmente ajudou o juiz, né, a conceder o indulto para o Gilberto Valle. E aí a gente vai saber o que outros especialistas acharam desse parecer do Park Dietz. Olha só. Especialistas contestam a declaração do Dr. Park Dietz. Um deles, o também psiquiatra forense Michael Wellner, lembra que o próprio Dr. Dietz já escreveu sobre como pessoas com intenções violentas e não apenas fantasias, mas pessoas que são potencialmente futuros agressores visam exatamente cargos policiais por causa da facilidade de acesso que teriam às vítimas. Porém, com base na declaração de Park Dietz, no caso de Gilberto, a defesa sugere que o réu frequentava esses sites e falava absurdos como canibalismo apenas para se aliviar. Então, o Wellner é um outro doutor da mesma área do Park Dietz. Ele diz o seguinte, esse próprio Park Dietz,
ele já escreveu dizendo que pessoas que realmente são potencialmente agressores, potencialmente futuros agressores, eles visam entrar na polícia porque aquilo ali vai dar uma vantagem a eles sobre as vítimas. Eles vão ter acesso mais facilmente às vítimas, ou seja, o próprio Gilberto é policial. Mas, contradizendo isso, o Park Dietz deu uma declaração dizendo que não, que no caso do Gilberto Valle, ele era uma pessoa normal. Eram apenas fantasias ali, as coisas que ele estava falando no site. Michael Wellner dá a entender que esse argumento é simplesmente inacreditável e desafia qualquer especialista na área a lhe mostrar qualquer programa de tratamento de agressores que recomende o acesso a esses sites para que eles lidem com a excitação sexual batendo papo sobre canibalismo. Ou seja, para o especialista, isso soa de forma absurda. O Dr. David Greenfield também discorda daquilo e diz que nunca ouviu falar que um psiquiatra afirmasse que alguém que acessasse esses sites fizesse aquilo apenas para aliviar seus desejos. De forma direta, o Dr. David afirma que não, nunca ouviu algo do tipo e completa dizendo que, em sua opinião profissional, acessar esses sites não seria uma forma de lidar com um desejo. David conclui dizendo que, como especialista, nunca recomendaria a um paciente que ele acessasse sites para aliviar seus desejos. O doutor continua seu raciocínio e explica que o melhor seria o contrário, ou seja, evitar, pois quando alguém exercita um caminho neural, há uma compensação por meio de circuitos que é ativado no cérebro, e quando se atinge um certo limiar, aquilo se torna um padrão habitual ou compulsivo. Olha só, dois caras especialistas também na área do Dr. Park Dietz discordam completamente do parecer que ele deu a favor do Gilberto Valle. Ou seja, há uma combinação de estímulos prazerosos a partir de um julgamento ruim, e é exatamente isso que faz gerar os problemas. Ou seja, quanto mais o cara vê aquilo e continua indo atrás, né, dessas fantasias, mais aquilo vai se tornar habitual ou compulsivo, e aí sim, lá na frente, pode gerar um grande problema. Em um dos trechos das conversas no bate-papo, Gilberto Valle fala coisas absurdas várias vezes, e em uma de suas falas, ele diz o seguinte, abre aspas, ao morrer, ela será amarrada pelos pés e devidamente fatiada. Estou ajeitando o lugar e acertando os detalhes finais do sequestro. E, se estiver achando que é uma fantasia, e aí ele deixa os pontinhos e acaba a frase aqui. Isso é o próprio Gilberto conversando com o pessoal no bate-papo. O doutor Michael Wellner questiona se pessoas estranhas, ligadas a outras apenas pelo bate-papo na internet, seriam capazes de influenciar alguém para cometer um crime a partir de uma fantasia. E aí, vindo ao encontro do que ele questiona, há nas conversas que Gilberto Valle participou outras pessoas perguntando se ele faria isso de verdade se tivesse a oportunidade. E Gilberto responde que acha que não e devolve a pergunta para a pessoa que o indagou. A pessoa diz também que não, mas que nunca se sabe. Wellner diz que há fantasias que permanecem apenas sendo fantasias, mas que outras podem sim evoluir para o mundo real.
Em outro trecho da conversa, Gilberto Valle diz que o canibalismo o fascina. E então, alguém pergunta se ele realmente conseguiria comer alguém se tivesse a chance. Gilberto responde de forma sucinta: sim. E aí eu vou ler para vocês aqui um trecho da decisão do juiz que concedeu o indulto ao policial. Abre aspas. Os fatos altamente incomuns deste caso refletem a era da internet na qual vivemos. Valle falou de raptar, torturar, estuprar, matar e comer mulheres com 24 indivíduos. No julgamento, o governo considerou que 21 dessas conversas eram apenas fantasiosas, mas o governo enfatiza que as conversas de Gilberto Valle com Van Hise, Ali Khan e Moody Blues refletem uma conspiração real. Como o governo não tem provas suficientes que permitam a distinção entre as conversas reais e fantasiosas de Gilberto Valle, o veredito do júri sobre a primeira acusação não valerá. Esse é um trecho, do que o juiz falou quando ele decidiu dar o indulto, ao Gilberto Valle. Gilberto diz que espera que o governo não recorra da decisão e isso acabe de vez. É isso, amigos. Eu vou ficar por aqui com a primeira parte desse caso. Vocês ouviram aí, é uma coisa realmente chocante, Tudo que foi falado aí por esse policial e esses outros caras nesse tal site. E eu vou voltar com a segunda e última, com a parte final desse caso em pouquíssimo tempo, tá? É isso, amigos. Mais um episódio para vocês aí. Em poucos dias eu volto com, muito provavelmente antes dessa segunda parte, com um mini episódio, mas até daqui a alguns dias aqui no Crimecast.